um ano atrás, 1 ano e 2 dias, se eu não me engano, eu preguei no dia 4 aqui, e nós viemos falar de um ano da visão perfeita. E quando nós estávamos ministrando isso, os 12 dias de clamor, nós não imaginaríamos que Deus ia nos mostrar tantas coisas que nós vimos em 2020. E como vimos coisas acontecerem, Deus provou para nós, mostrou para nós o que muitas vezes nós não queríamos enxergar. E eu saio de 2020 mais convicto que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Quando terminou 2020 ontem de ontem, e eu estava de joelho no altar da igreja e eu falava para Deus, falava: Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E eu tinha ido resolver uma situação com a minha mãe, e uma pessoa falou assim: esse ano não tem nada para comemorar. E eu estava sentado ali, por ser uma pessoa que eu respeito e admiro, eu fiquei quieto, mas no meu interior eu falei assim: eu tenho motivos para comemorar. Muitas pessoas não chegaram no final de 2020, muitas morreram, muitas se mataram, então eu tenho um motivo para comemorar. Eu estou vivo. Eu lembro que eu fiz assim, ó, faz assim comigo, puxa o ar aí, respira. Você tem motivo para comemorar? Amém. Tem ou não? Sim. Tem, nós temos motivo para comemorar. Não deixamos de entender. Nós sabemos que 2020 foi um ano de grandes desafios. Foi um ano de, como diz na Bahia, nós fizemos das tripas o coração. Foi um ano difícil. Mas o tema de 2020 era o ano da visão perfeita. Nós precisávamos chegar na realidade. Amém? Mas fizemos a transição na virada e viemos para o ano do frutificar. E esse ano do frutificar, você precisa celebrar ele. Você precisa, como o bispo diz, trazer ele para o seu coração e falar: eu vou viver esse ano intensamente. Eu até pedi para colocar para mim, coloca aqui, filha, frutificar. Eu fui pesquisar o que é frutificar no dicionário português. Frutificar é dar bons frutos, produzir e trazer benefícios. Diga comigo: frutificar é dar bons frutos, produzir, trazer benefícios. Amém? O que é frutificar? Dar bons frutos, produzir, trazer benefícios. Você está disposto a viver 2021? Amém. Meia dúzia. Você está disposto a viver 2021? Amém. Pergunta para a pessoa que está do outro lado: você está disposto a dar bons frutos em 2021? Você está disposto a produzir em 2021? Pergunta aí para ela, irmão. Tem que perguntar. Fala aqui: você está disposto a trazer benefícios do reino em 2021? Dar bons frutos, multiplicar, trazer benefícios, produzir. Você já olhou você já parou na sua sala esse começo de ano e falou: eu vou produzir, eu vou começar trazendo para dentro da minha casa a arca, eu vou abrir uma célula aqui na minha casa em 2021, eu vou dar frutos em 2021, eu vou produzir em 2021, porque 2020, devido à pandemia, muitas pessoas pararam de produzir. Desculpe que eu vou falar aqui, eu particularmente, foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano que eu mais produzi, foi em 2020. Em meio a essa tempestade, tudo devido ao social que a igreja tem, nós trabalhamos um ano intenso para trazer benefícios, para dar bons frutos. E quando
agora a nossa cobertura de Bogotá trouxe esse tema, eu entendi de Deus que era algo poderoso para um ano propício, porque o diabo fez de tudo para a gente parar, e infelizmente teve pessoas que virou 2020 para 2021 com o mesmo pensamento de continuar parado, e é por isso que Deus está falando em 2021, não é para ficar parado, é para dar bons frutos, é para produzir, é para trazer benefícios para o reino. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você o seguinte: vira a chave, porque o ano 2020 acabou, e eu preciso de você, eu conto com você, eu vou fazer através de você, eu vou fazer em você, mas nós vamos produzir de uma forma sobrenatural em 2021, nós não vamos ficar parados, amém? E eu queria pautar essa mensagem lá no livro de Gênesis capítulo 9, nós vamos trabalhar, nós vamos dar frutos, nós vamos trazer benefícios para nós e para o reino. Próximo ano que eu vim pregar aqui, se o bispo me chamar, né? O Marcos já não vai estar mais solteiro. Cadê ele? Já vai trazer benefícios para ele. Vai casar. Quem diria? Aquele moleque que nós corria atrás com o carro vai casar. Amém? Gênesis capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes o quê? E disse o quê? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus vai dar uma ordem para Noé, vai dizer o seguinte: Noé, você e sua família agora vocês têm um desafio de frutificar. E olha que Noé estava saindo de um dilúvio, aonde ele passou trancado dentro de uma arca, à deriva, não sabia de nada o que estava acontecendo, não tinha controle de nada. Parece que é nós vivendo 2020. Meu Deus, veio a pandemia. Começamos com aquele carnaval, desculpe a minha expressão, sem vergonha, que fizeram com Jesus, colocaram ele sob vergonha para todas as redes de televisão. Logo na sequência veio a pandemia e cria-se um clima de instabilidade no mundo. Ninguém sabia o que fazer, ninguém tinha controle de nada. Vai tentando colocar lado a lado a situação. Noé está saindo de dentro de uma arca, onde ele foi guiado por Deus, direcionado por Deus durante aquele tempo todo, mas ele não tinha controle de nada, ele não tinha o volante de nada, ele não tinha direção, ele não sabia para onde ir. Ele só entendeu quando ela foi repousar sobre os montes Ararates, mas ele estava guardado por Deus naquele lugar. E eu comecei falando para você aqui, nós começamos cantando: queremos o teu nome engrandecer, porque em 2020 nós perdemos totalmente o controle do mundo, ninguém sabia mais. Uma hora era para ficar em casa, outra hora era para entrar todo mundo de ônibus, outra hora era para isso. Estou falando no caso de São Paulo, mas o mundo ficou assustado, o mundo não sabia o que fazer. Parece que nós estamos vivendo a história de Noé, e Deus vem direcionando, trazendo o povo para uma retrospectiva, para um alerta que a cada ano está ficando pior. Nós estamos falando direto, o negócio está ficando feio, os índices de mortandade estão aumentando, os índices de pessoas depressivas estão aumentando, os índices de pessoas doentes estão aumentando, e pai matando filho, filho matando pai, e isso vai cada dia mais trazendo na mente o seguinte: o que Jesus, a Bíblia diz, que quando isso acontecesse não era o fim, mas o fim já estaria próximo. E o negócio foi acelerando, e de repente 2020 deu uma balada, porque as pessoas, muitos homens de Deus, muitos filhos crentes, eles estavam acostumados achando que Jesus não ia voltar. Não é à toa que muitas pessoas em 2020 abandonaram o hábito de sentar à mesa, de cear. Sabe por que essas pessoas
pararam com isso? Porque elas, dentro delas, no interior delas, elas chegaram à conclusão que Jesus não ia mais voltar. Porque a Bíblia diz: fazer isso em memória de mim até que eu venha. E muitas pessoas deixaram de ceiar, deixaram de vir até a mesa, de assentar com o Senhor e de olhar para Jesus na mesa e falar: Senhor, o meu compromisso com o Senhor continua de pé, até que o Senhor venha, eu vou estar sentado na mesa. E o mundo, ele foi ficando cada dia mais. De repente 2020 vem, traz pandemia, começa a vir nuvem de gafanhoto, muitas catástrofes acontecendo, e nós paramos para pensar o seguinte: que ano maluco, que ano diferente. Perdemos o controle. Aquele que tinha muito dinheiro estava com medo, aquele que tinha pouco dinheiro estava pior ainda. Não poderíamos mais estar entre família, entre amigos. O tão sonhado e desejado abraço já não poderia mais acontecer. Então ninguém mais saberia o que fazer. A história de Noé começa com Deus chamando ele, falando assim: Noé, o negócio está complicado, filho. Faz o seguinte, constrói para mim. Eu vou te dar as medidas como você vai fazer, porque eu vou mandar um dilúvio aqui, e eu vou recomeçar com você. Só você e sua família vai entrar na arca. Mais ninguém. E a primeira coisa, princípio que eu quero tratar com vocês, para que vocês possam começar a dar frutos, para que vocês possam começar a multiplicar. A primeira coisa que você precisa entender: no direcionamento de Deus, você tem que obedecer e seguir. Porque Noé, quando Deus fala com ele, ele teria 1000 opções para questionar, mas ele entendeu o que Deus estava querendo, e ele vai trabalhar porque Deus tinha direcionado ele. Então, queridos, esse ano do frutificar não é para você ficar tentando entender milagres. Mas pastor, como é que isso aconteceu? Não é para isso. É para você dar frutos, é para você produzir, é para você trazer benefícios, tanto para você como para o reino. É para você produzir em prol do reino. O que Deus está querendo nesse ano é tornar em você, fazer em você um grande multiplicador. Presta atenção no que eu vou falar. A semente já foi liberada. Em 2021 vai ser muito mais importante a terra do que a semente. Porque se a terra não estiver preparada, a semente não vai germinar e vai dar frutos. Em 2021 vai ser muito mais importante a terra do que a semente. A semente já está liberada há mais de 2000 anos atrás. Jesus já liberou. Não foi você que escolheu, foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vás e deis. Deu o quê? Então essa palavra já está liberada sobre a tua vida. Mas o grande problema é que essa semente não está conseguindo germinar nessa terra. A semente não está conseguindo germinar no pastor Noel, não está produzindo. Eu estou sabotando a minha terra. Eu estou matando a semente. A minha terra é terra de espinhos. Pastor, como é que isso? O senhor está maluco? Quando eu olho no espelho e falo que eu não consigo, que isso não é para mim. Tem muitas pessoas que hoje falam assim: servo na minha casa, eu não quero de jeito nenhum. Ser discipulado, eu não quero. Você está perdendo a oportunidade de dar frutos, de trazer benefício, de multiplicar. O que Deus está querendo nesse ano de 2021 é falar para você o seguinte: filho, essa terra é terra boa. Essa terra vai produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Mas você precisa entender isso. Você precisa acreditar nisso. Porque senão nós vamos ter 12 dias profetizando algo aqui, e no final desses 12 dias você volta a estaca zero, a viver o estilo de vida que você estava vivendo. Existe coisas extraordinárias sendo liberada. Quando o bispo começou a orar ali e falar assim, de braços com Deus, a primeira coisa que eu fiz,
Eu fui no meu sonho que Deus me deu, o direcionamento que Deus deu para mim, Vista Alegre. Eu estava orando outro dia em casa e Deus falou assim: 100. E eu parei, falei: o que, Senhor? 100? Ele falou assim: 2021 serão novos 100 discípulos que vão ser integrados a MIF Vista Alegre. E quando eu vi isso, eu prontamente olhei, e o diabo falou assim: 100 é muito, vamos trabalhar com 50. Eu falei: não, Senhor, é 100, eu não abro mão de 100. E o que você fez, pastor? Você está agora esperando Deus mandar o 100? Não, nós já estamos trabalhando. E sabe por onde que nós começamos o trabalho? Está todo mundo aqui, por um jejum. A igreja está toda de jejum esse mês de janeiro. Todos os ministérios, nós paramos, nós estamos fazendo jejum, sacrifício, tirando todos os tipos de carne. Nós estamos desligados de tudo para começar a viver esse projeto de Deus chamado Projeto 100 para MIF Vista Alegre. Então o diabo quis falar para mim: 100 é muito difícil, 100 pessoas em um ano, não, você está maluco? O diabo tentou falar isso, e quase que o diabo sabota a minha terra, porque ele fala: Senhor, vamos trabalhar com 50, né? Tá bom. Mas Deus falando é 100. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que depois do direcionamento de Deus, vem o teu desafio de manter esse direcionamento. E eu estou falando para vocês sobre Noé, estou aqui rodando para você. Eu vou chegar a um ponto que eu quero muito falar para vocês. Quando Deus guia Noé por aquelas águas do dilúvio, a Bíblia fala que eles, quando vai repousar, quando eles param, toda a família de Noé desce. E ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra de direcionamento. Qual era a palavra? De frutificar, de multiplicar e de encher a terra. Deus estava falando: vamos começar do zero com você. Mas algo poderoso acontece naquele lugar. A Bíblia diz lá no capítulo 8, versículo 20 de Gênesis 8, 20, que quando Noé e toda a sua família eles descem da arca, eles vão primeiramente construir um altar de adoração naquele lugar. Antes de tudo, irmão, não tinha nada, Deus tinha varrido tudo com água. A primeira coisa que eles constroem é o quê? Um altar. Um altar de adoração. Deus vai começar por você. Deus vai frutificar em você. Mas você precisa entender que tem que ter um altar de adoração na sua casa. Por que o altar de adoração? Porque é o lugar onde Deus vai descer, é onde o Espírito Santo vai vir. Esse altar precisa estar em perfeito estado na sua casa. Pastor, eu posso pedir algo para você por lá? Você pode subir e ficar aqui? Ou não? Tem algum direcionamento? Pode, bispo? Pode? Você pode subir e ficar aqui? Queridos, eu tenho falado muito para os sacerdotes na igreja. Eu falo: filhos, o tempo de marcar a história dos seus filhos é agora. Porque eles vão crescer, eles vão casar, mas eles precisam ter um direcionamento. Por isso que a Bíblia diz: ensina o pequenino quando ele estiver pequeno. E o nosso grande problema hoje, e que pode sabotar a nossa terra hoje, é que nós cristãos já não temos mais um altar ao Senhor. Ninguém consegue ver em nós a presença do Senhor. As pessoas olham para nós e não conseguem ver um lugar de habitação do Espírito Santo, porque muitas vezes nós estamos vivendo no altar, vivendo na casa de Deus, mas agindo de uma forma totalmente diferente, como se Jesus Cristo não fosse o nosso guia, o nosso Pai, o nosso amigo.
No tempo da lei se oferecia sacrifício. Quando Jesus veio, nós nos tornamos o sacrifício. E nós precisamos viver dessa forma. O problema é que nós não queremos mais que as pessoas olhem para nós. E isso, quando eu falo que não queremos, é por causa das nossas atitudes. Nós não queremos mais que as pessoas olhem para nós e vejam a presença do Senhor. O que importa para nós, o que importa é o meu coração. Mas as pessoas que querem seguir Jesus e que vão seguir Jesus através de você, eles vão sempre procurar um altar de adoração e que tem que estar na tua vida, na tua casa. Por que que a igreja em células ela cresce muito? Porque as pessoas vão até as casas e lá elas sentem um altar de adoração em salas incendiando. Quantas pessoas aqui não conheceu Jesus através de uma sala, num altar de adoração, aonde a arca estava pegando fogo, a presença do Senhor? Muitas pessoas viveram isso, porque naquele lugar existia um altar de adoração, existia um lugar aonde o Espírito Santo manifestava, que não era a igreja, era uma casa, era um lugar deserto, sem toda essa preparação, sem todo esse clima, essa unção. Tinha uma unção especial. Existia ali um altar de adoração, aonde as pessoas vinham até aquele altar. Então hoje, depois de um 2020, de muita água, de muito dilúvio, de muita incerteza, imagine você tirando o pé, descendo. A primeira coisa é construir um altar ao Senhor Jesus. A quem você tem adorado? A quem você tem rendido depois das lutas? Depois do desafio, você tem chegado ao altar e falado: Senhor, eu estou no altar. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Eu quero louvar o Senhor por tudo que o Senhor fez. Engrandecer o nome do Senhor. Meu Deus, o Senhor me livrou da morte. Eu vou fazer um culto de ação de graça na minha casa. Como gratidão, Deus, eu vou abrir uma célula na minha casa. Eu quero que o altar, eu quero que a presença do Senhor que me pegou naquela igreja, que me pegou naquela casa, que me pegou naquela célula, eu quero que essa presença, ela perdure por anos e anos, até a tua volta, na minha casa, na minha família. A minha família vai ter um altar de adoração. Meus filhos vão sentar e vão entender que a casa onde nós moramos é um altar de adoração. Nós construímos um altar aqui para que Deus habite, para que o Espírito Santo se manifeste, para que a glória de Deus dele desça naquele lugar. Esses altares não podem ser negligenciados, queridos. Existem altares de tudo quanto é espécie na nossa casa, menos o altar de adoração ao Senhor Jesus. Existe altar para adorar tudo. Nós adoramos o time de futebol, tem lá a camisa, tem lá a taça. Nós adoramos a igreja, tem lá a placa, tem isso, tem aquilo. Mas não existe um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos voltar lá no começo, aprender com Noé, que antes de tudo precisa existir um altar de adoração para o Senhor Jesus manifestar. Precisa existir um lugar onde o Espírito Santo venha, habite, onde Deus nos trate. Porque quando existe um altar, quando as pessoas conseguem chegar no altar, Deus transforma o coração dela triste, angustiado, e Deus traz sobre ela a alegria de ter o filho nos braços. A Bíblia diz que Ana, depois de muito ser humilhada por Penina, ela entra no templo e ela vai até o altar. E lá no altar ela vai ser sincera com Deus, vai dizer: Senhor, eu estou nesse altar hoje com o coração amargurado, com o coração triste, meu Deus, mas eu quero fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me der um filho um homem, meu Deus, ele vai servir o Senhor. E vem o homem de Deus e fala assim: minha filha, assim como tu pediste, assim te sucederá. E ela vai embora. Depois passa-se o tempo da gestação e aquela mulher volta. Ela já não voltou mais com o coração amargurado e triste. Ela volta agora
feliz, alegre, porque Deus transformou a tristeza dela em alegria. Mas tudo começou com uma decisão de ir até o altar. Aquela mulher achou um altar na vida dela. Será que o teu filho, será que a tua esposa, será que você tem um altar onde você vai? Pastor, mas eu vou no altar na igreja. Quando eu estou na igreja, eu vou no altar, eu subo, eu sou ministro, eu toco, eu danço, eu subo no altar. Querido, esse altar que eu estou falando é um lugar de intimidade, onde você fala com Deus, você a só, onde a sua família tem a segurança de ver você falando com Deus e de você, as pessoas olhar para você e falar assim: esse homem tem a presença do Senhor. A presença de Deus sempre vai estar no altar. A presença de Deus sempre vai estar no altar. Então meu conselho para você: construa um altar de adoração na tua casa, porque a presença de Deus sempre vai estar na tua casa. Se tem altar, tem Deus no altar. Se tem altar, tem Deus no altar. Então entenda isso hoje. Precisa existir um altar de adoração, porque depois que Noé desce, ele constrói um altar de adoração. A família dele toda adora. Aí o Senhor vem e fala assim: Noé, vou te dar uma ordem, meu filho. Agora você está autorizado, você tem autoridade para frutificar, porque primeiramente você buscou o reino de Deus, e as demais coisas vai ser acrescentado. E quando eu entendo isso, coloca para mim a frase: quando eu entendo isso, eu começo a dar frutos. Eu começo a dar frutos, irmãos. Eu começo a produzir. Os benefícios começam a vir. Porque primeiramente você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Você precisa estar ligado ao trono da graça. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, nós não somos nada. É por isso que Moisés vai fazer questão da presença de Deus. Ele vai dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir para lugar nenhum, eu não quero ser famoso, eu não quero ser conhecido, eu não quero nada, eu só vou sair daqui, Deus, se a tua presença estiver comigo. Mas aonde nós vamos conseguir ter a presença de Deus? Quando nós estivermos no altar, quando nós tivermos um altar de adoração, aí nós vamos ter a presença do Senhor. Porque com a presença de Deus, Deus começa a multiplicar, Deus começa a transformar, Deus começa a trazer algo sobrenatural como se fosse normal. É como diz o bispo, nós começamos a viver uma vida de sobrenatural como se fosse uma vida normal. Quando a presença de Deus está conosco, quando o altar de Deus está falando conosco, a presença do Senhor vem sobre nós. Então agora, Noé, você já adorou, o altar já está em chamas, você já foi direcionado através do altar. Agora se levante e vá frutificar. Você passou um ano difícil? Sim, passei um ano difícil, pastor. Talvez algum de vocês perdeu algum parente, algum amigo, alguém que vocês gostavam muito. E talvez vocês estão aqui, sabe por quê? Porque vocês entenderam que o altar, toda vez que você chegava quebrado aqui, saía do altar um louvor, uma unção que invadia os corações. Deus não deixou você morrer em meio ao ano de 2020 difícil, em meio a esse dilúvio de água, esse tempo tão difícil. Você não morreu, você veio até aqui, e Deus está falando o seguinte: já me adorou? Continue me adorando, buscando. Mas agora chegou o tempo de você dar frutos, chegou o tempo de você frutificar, chegou o tempo de você multiplicar. Queridos, levante a tua mão direita para o alto. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Ninguém vai te segurar, ninguém vai segurar você, porque depois do dilúvio, Deus derrama uma unção de frutificação em Noé, e essa unção chega aqui hoje no MIF 7. A unção de Deus está sobre vocês. Vocês passaram pelo dilúvio chamado 2020, mas não deixaram de vir até o altar, de adorar e de buscar o Senhor. E Deus está falando: como vocês não pararam no meio do caminho, se preparem, porque vocês vão dar bons frutos. Ei, não vai ter esse negócio de fruto mal não. Pastor, eu ganhei 2 pessoas, mas pense nas pessoas difíceis. Não, as pessoas que vocês vão ganhar, elas vão multiplicar, que você vai ficar assustado. Deus vai olhar e vai falar assim: eu vou confiar em você, tá, filho?
filho, vou te dar isso, vou te dar aquilo, e você não vai entender, você vai lá e falar: Deus, o que está acontecendo? Eu nunca produzi, pastor, eu nunca fiz como eu estou fazendo em 2021, eu nunca produzi, eu nunca vendi, eu nunca fui tão feliz no casamento, eu nunca fui tão feliz na minha vida sentimental e espiritual. Por que isso está acontecendo? Porque primeiramente você passou pelo processo de um altar. Existe um altar de adoração, e quando isso acontece, logo depois disso veio o direcionamento de Deus, passou pelo altar, está conectado com o Espírito Santo. Então se prepare, deixa comigo que o frutificar é eu que faço na vida de vocês. É tempo de dar bons frutos, é tempo de multiplicar, é tempo de encher a terra, é tempo de encher os celeiros de vocês. Deus está nessa noite falando, passou pelo processo de adoração no altar. Se prepare para viver o sobrenatural. Vocês vão dar frutos, e não serão frutos maus, vocês darão bons frutos. Bons frutos, vocês vão trazer benefícios. Irmãos, o quanto nós defraudamos o altar, o quanto nós defraudamos Deus ao longo dos anos, que nós achávamos que dava para romper sem a presença de Deus. E 2021 nos colocou dentro de casa. Foi o ano que você teve mais tempo para ler a Bíblia. Foi o tempo que você tinha os melhores pregadores. Era até desleal. Quem não era filho, discípulo, não queria ficar ouvindo o pastor Welton pregando, não. Queria ouvir Silas Malafaia. Você teve os melhores pregadores. Você teve tempo para ouvir a palavra do Senhor. Você teve tempo para ler. Você teve tempo para estudar. Você teve todo o tempo para isso. Mas você não conseguiu produzir nada. Pastor, não produzi nada. 2020 parou. E isso parou para todo mundo. Parou. E quantos que pararam a caminhada com Cristo e não voltaram mais? Tem crente que não voltou mais. Eles estão sentados na casa deles, ouvindo uma mensagem uma vez por mês. As mensagens que eles sentam para ouvir agora são regadas a uma taça de champanhe, a uma taça de vinho, no sossego deles. Mas eles não têm um altar de adoração. Aquilo é só um ritual para não tirar sobre ele a marca de crente. Porque se eu estou ouvindo uma mensagem por mês, eu sou crente. Mas tem alguém, tem um povo que olha e fala assim: eu não vou ficar parado, porque o melhor ano da minha vida é 2021. Eu vou frutificar, eu vou dar muitos frutos, eu vou produzir de uma forma especial, eu vou produzir de uma forma diferenciada. As pessoas vão olhar para você e não vão entender o que está acontecendo, irmão, porque eles vão falar: mas nós estamos vivendo em pandemia, o que você está fazendo? Você vai multiplicar a célula? Vai multiplicar de novo? Aleluia, amém. Mas de novo você vai multiplicar? Glória a Deus. Não acredito que você já está fechando a tua geração de idosos. Vai abrir empresa? Eu tenho um discípulo lá no MIF Vista Alegre, um dos meus 12, e ele veio passando um ano difícil. Ele e o pai tinham um comércio, e difícil, foi um tempo difícil para ele. E chegou um tempo que estava um conflito, fechava ou não fechava o comércio. E um dia ele veio falar comigo, eu falei assim: filho, vamos orar, porque o que tinha para fazer nós já fizemos. O controle não é só seu, o direcionamento não é só seu. Existe alguém que comanda lá, que pensa diferente de você, mas vamos lá. E nós começamos a orar por aquilo, e começamos a interceder por aquilo. E chegou dezembro, chegou dia 20 de dezembro, chegou dia 25 de dezembro, e nós falamos: meu Deus, no último dia, 31 de dezembro, o pai dele chegou e falou assim:
a partir de amanhã eu não venho mais, a padaria é toda sua, pode assumir ela, porque eu não quero mais trabalhar na padaria. Ele ligou para mim e falou: pastor, aconteceu algo. E eu olhei e retornei para ele na ligação e falei assim: bem-vindo ao ano do frutificar, filho. Deus vai começar a honrar você. E aonde nós estávamos hoje? Pegamos a geração de 12 e fomos lá pintar a padaria. Pintamos a padaria, está reformando. E eu olho para ele e falo assim: filho, eu não tenho dúvida que esse ano você vai arrebentar nessa padaria. Deus vai multiplicar, vai dar tanto fruto essa padaria, vai dar tanto fruto nesse lugar. Isso vai produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, porque você tem vontade de adoração. Sabe onde esse menino estava 3 anos atrás? Mergulhado, 3, 4 anos mergulhado nas drogas. E um dia Deus pegou ele, trouxe ele para a igreja, cuidou dele. E hoje ele é um marido exemplar, um pai exemplar, um menino dedicado, fiel a Deus. Por onde você encontra ele, você vai ver a mudança na vida dele. Porque a presença de Deus habita sobre a vida dele. Existe um altar de adoração. Pastor, mas isso é exclusividade só dele? Não! Deus já escolheu você, Deus já separou você. É por isso que eu comecei falando aqui no começo da mensagem que seria muito mais importante em 2021 a terra do que a semente, porque a semente já foi liberada. Mas se a terra não estiver preparada, essa semente não vai germinar. Agora, se a terra estiver preparada, essa terra vai produzir de uma forma assustadora, porque o Deus que eu conheço não mudou. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua agindo da mesma forma. Assim como Ele deu ordem para Noé, Ele continua dando ordem para você. A ordem de Deus para 2020 é para que você produza bons frutos, para que você multiplique, para que você agarie e traz para você benefícios. E se você não entender isso, você vai ficar parado em 2020. Pastor, mas será que eu posso ir? Será que vai dar certo, Lécio? 2020 não acabou ainda, hein? 2020 não. Vamos, calma aí, espera aí. E Deus está falando: não. O que eu tenho liberado para você não foi em 2020, foi há 2000 anos atrás, já está liberado. Eu já conquistei, eu já venci o inimigo. Tudo que ele colocou, tudo que ele queria travar, já foi vencido há 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás já conquistei. O que eu quero que você entenda, que você foi escolhido. Eu separei você para que você fosse e para que você desse frutos, para que você multiplicasse, para que você trouxesse benefícios para o reino de Deus. Existem pessoas, queridos, desesperados. Existem pessoas nesse tempo morrendo, trancado dentro do quarto, precisando de alguém frutífero que vá até a casa deles, de alguém que tem interesse de dar frutos para Deus, alguém que tem interesse de trazer benefício para o reino, alguém que tem interesse de multiplicar. Essas pessoas estão ansiosas esperando por isso. E Deus nos trouxe aqui nesse dia para nos lembrar que Noé também viveu um dilúvio, que também houve destruição no tempo de Noé, mas que Noé agiu diferente. Ele decidiu construir um altar de adoração e ele ouviu de Deus: agora, Noé, a ordem para você é frutificar. Não tem outra ordem, não tem outro direcionamento de Deus. O direcionamento de Deus para mim e para você nessa noite é que você vá frutificar, que você dê frutos, que você produza frutos, que você multiplique, que você dê bons resultados. Você não será aquela pessoa que todo mundo olha e fala: ixi, isso ali não tem jeito. As pessoas vão começar a olhar e falar assim: meu Deus do céu, o que aconteceu na vida desse rapaz? O que aconteceu na vida dessa moça? Era só problema, só dor de cabeça? E você vai falar assim:
Eu estou vivendo um ano profético do frutificar. Eu vou dar resultados. Se depositar na minha mão, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Pastor, Bispo Everson, pode confiar uma célula na minha mão. Há anos eu venho negando isso, mas eu estou no ano do frutificar. Eu vou dar frutos, eu vou produzir, eu vou trazer benefícios para o reino. Pode contar comigo. Aonde que o Senhor quer? Vai abrir uma célula lá, pode me enviar e dedicar para que isso aconteça. Pastor, não, você vai cuidar dos obreiros, você vai ser um obreiro. Aonde eu for plantado, eu vou produzir de uma forma extraordinária, porque eu não vou mais ficar parado na dependência de um templo. Aonde eu estiver, todos vão olhar para mim e ver a presença, vai saber que existe um altar de adoração na minha vida. Todos vão olhar e vão entender que Deus me honrou, me separou, e eu vou honrar a Deus por causa disso. Quem colocar na minha mão vai ser igual a José. Eu vou administrar, vou multiplicar, porque Deus está comigo. Deus pode colocar na sua mão. Estenda as suas mãos aí, assim, em forma de receber. Meu Deus, mediante, Deus, ao direcionamento do Senhor, baseado no livro de Gênesis capítulo 9, Pai, essas pessoas estão declarando hoje aqui, Deus, que o Senhor pode confiar na mão delas, Deus, porque elas vão dar frutos, elas vão dar bons frutos, meu Deus, elas vão produzir para o reino, meu Deus, Pai, elas não vão enterrar talento, Deus, nunca mais, Deus, do contrário, eles vão se esforçar para trazer a multiplicação, Senhor. Então hoje, meu Deus, sobre a mão deles, pode, Deus, confiar. Confie na mão deles uma célula, confie na mão deles uma geração de 12, meu Deus, confie na mão deles, Deus, um casamento, Deus, confie na mão deles filhos, Deus, porque eles estão decididos a dar bons frutos, Deus, a produzir, a multiplicar, a trazer benefícios, meu Deus. Então, Deus, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma sobrenatural. Se você recebe isso, segura isso e traz para o seu coração. Amém? O ano da visão perfeita já foi. A ordem de Deus agora é essa: é frutificar. O ano da visão perfeita já passou. Nós já vimos de tudo. A ordem de Deus agora é frutificar. Primeiro nós ouvimos os céus, depois a gente abala a terra. Primeiro a gente ouve Deus. Qual era o direcionamento de Deus para Noé? Você vai frutificar. Segunda coisa, você vai multiplicar e depois encher a terra. Pastor, por quê? Que primeiro Noé foi construir um altar de adoração? Porque primeiro ele precisava ter um contato pessoal, particular com Deus. Depois Deus veio trazendo direcionamento de como tudo aconteceria na terra. Você não foi chamado para ser um mero espectador no mover de Deus. Você foi selecionado para fazer parte do mover de Deus. Então Deus está confiando a você, confiando em você, um ano frutífero, e você vai fazer parte. Você vai ser aquele funcionário que vai adubar a terra. Você vai ser aquele funcionário que vai regar a terra. Você vai ser aquele funcionário que vai plantar na terra. E Deus vai dar o crescimento, porque Ele é mestre em fazer isso. Deus é mestre em trazer a multiplicação. Amém, queridos? A minha mensagem hoje é mais para dizer para você que você pode, que Deus confia em você, para você mudar a tua autoestima, para você saber que você tem condição de liderar, que você tem condição de multiplicar. O que falta a você é só um altar de adoração para Deus habitar de dia em dia, para Ele mover sobre a tua vida. Amém? Se coloque de pé diante da presença do Senhor. Feche os teus olhos. Espírito Santo, existe tanto talento, tantos talentos hoje reunidos aqui. Pessoas, Deus,
tão experiente, mas que estão, Deus, rompendo sem a tua presença, e tem angariado, Deus, tantos traumas, pessoas que não acreditam, Deus, que esse ano é um ano do frutificar. Eles ainda estão em 2020 com medo, Senhor. Eles ainda estão vivendo, Deus, 2019, 2000, 1984. Traz essas pessoas para o ano do frutificar hoje, meu Deus. Aleluia. Faz elas entender, meu Deus, que elas são capazes. Meu Deus, faz elas entender que elas são terras frutíferas, meu Deus. Faz elas entender, meu Deus, que já tem liberado sobre a vida delas um direcionamento do frutificar, Senhor. O Espírito Santo de Deus vai ministrar a tua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai virar a chave no teu coração hoje. O Espírito Santo de Deus vai virar a chave na tua mente. Porque o diabo está falando para você que você não é capaz, que você não tem condição. E Deus está falando: eu estou confiando a você um ano inteirinho para você frutificar. Eu estou confiando a você um ano inteirinho para você multiplicar. Eu estou confiando a você um ano inteirinho para você encher a terra.